Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 22. Beatriz acalma o poeta, assustado pelo grito que ouvira no céu anterior, dirigido aos detratores da igreja. Mais calmo, olha as almas que brilham ao seu redor e pensa em dirigir-lhes uma pergunta, mas recua. Uma das luzes se adianta e logo passa a falar-lhe, pois compreendera o desejo do poeta. Trata-se de São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos. Dante pede-lhe para mostrar-se fora da luz que o envolve, mas o santo lhe diz que isso só será possível no Empíreo. São Bento prossegue lamentando que hoje, diferentemente do passado, os pastores não mais persistem em sua fé. Em seguida se recolhe e Dante ouve um conselho de Beatriz. Ela lhe pede que olhe para baixo e veja o caminho que percorrer até ali. O poeta vê então a terra e os 7 céus pelos quais passara. Assustado, olhei para minha guia, como um menino que recorre a quem mais confia. Beatriz, então, como a mãe que socorre afetuosa e imediatamente o filho amedrontado, disse-me: Desconheces estar no céu? Não sabes que aqui tudo é sagrado e tudo que se faz neste lugar é feito com todo zelo? Depois de ter ficado tão perturbado com o grito, podes compreender agora por que o canto dos beatos e meu riso o teriam transfigurado. Se entendeste a oração dos beatos, conhecerá a vingança que testemunharás antes de morreres. A justa espada que corta não o faz nem lenta, nem rapidamente, a não ser para aqueles que a esperam ou a temem. Mas volta-te agora na direção das outras almas, porque verás espíritos muito ilustres. Fiz o que ela me pediu. Volvi os olhos e vi centenas de pequenas esferas, que reunidas, mais belas ficavam ao fulgirem umas nas outras. Eu estava como quem reprime o desejo premente e não encontra força para perguntar por temer exceder-se. Então a maior e mais luminosa entre aquelas pérolas de Deus se adiantou para satisfazer minha vontade. Logo então, a ouvir dizer do interior do seu véu de luz: Se visses como eu a caridade que entre nós resplende, expressarias teus pensamentos. Mas, para que tu, esperando, não retardes a viagem que empreendes ao alto fim, responderei a indagação que ocultas na mente. Fui o primeiro. Ele se refere a ser São Bento, nascido em Nórcia em 480 e morto em 543 em Monte Cassino. Nesse lugar, fundou seu mosteiro e a futura ordem dos Beneditinos, a levar para o monte no qual erguia-se o templo, frequentado por gente enganada e mal intencionada. Ele se refere que o monte estava localizado na cadeia montanha conhecida como Monte Cassino. Esse templo era dedicado ao deus pagão Apolo. O nome daquele que na terra conduz a verdade que nos dignifica. E tanta graça caiu sobre mim que afastei as vilas próximas da ímpia adoração que seduzia o mundo de então. E essas outras chamas que vês neste céu, acesas pelo calor que gera flores e frutos sagrados, foram homens que se dedicaram à contemplação. Aqui estão Macário e Romualdo, e também os irmãos que nos mosteiros fincaram os pés e mantiveram o coração firme. Ele se refere aos beneditinos que observaram as prescrições da ordem e foram fiéis à régula, obra onde se encontram as regras de conduta desses religiosos. Eu lhe disse então:
O afeto que demonstras ao falar comigo e as boas feições que vejo e noto no ardor de todas as vossas luzes ao redor aumentam ainda mais a minha confiança, assim como o sol faz a rosa abrir e quando ela pode fazê-lo. Rogo-te então, Pai, caso possa merecer tal graça, ver-te a imagem fora da luz que te vela. Irmão, responde ele, este teu supremo desejo será atendido mais acima, na última esfera, onde se atendem todos, incluindo o meu. Só lá, todo desejo chega perfeito, maduro e inteiro, lugar em que tudo está onde sempre esteve, pois não está em lugar algum, nem polos tem em torno dos quais possa girar. Ele se refere ao empíreo, a esfera imóvel. Nossa escada chega até ela, onde tua visão não chega. Jacó viu-lhe o extremo quando lhe apareceu tomada pelos anjos. Ele se refere ao sonho que Jacó teve com a escada que ia da terra aos céus, na Gênesis. Hoje, porém, ninguém mais tira os pés do chão para subi-la, e minha regra é letra morta. As paredes que antes serviam apenas às abadias, hoje cercam espeluncas, e os hábitos são sacos cheios de má farinha. Mesmo a detestável usura ofende menos a Deus do que o fruto que ensandece o coração dos monges. Ele se refere à posse indevida dos bens da igreja. Pois tudo que a igreja guarda destina-se às gentes a quem se esmola em nome de Deus, não aos parentes ou a coisa pior. A carne dos mortais é tão fraca que não basta um bom começo, pois este persiste menos que o tempo de um carvalho dar seus frutos. Pedro começou sem ouro e sem prata, eu com oração e jejum, e Francisco humildemente em seu convento. Se olhas para o princípio de cada um e depois vê o que se passou depois, verás como o branco tornou-se escuro. Ele aqui se refere que Pedro fundou a igreja, Bento e Francisco, as ordens beneditina e franciscana, instituições religiosas que começaram bem e depois se degradaram. Mas quando quis, Deus inverteu o curso do rio Jordão e abriu o Mar Vermelho, e coisa mais espantosa fará para corrigir isso. Assim me disse, e depois se reuniu ao seu colégio, que se agrupou e acendeu num turbilhão. Com um sinal, a doce senhora fez-me ir atrás deles pela escada, superando minha natureza com sua virtude. Cá embaixo, onde se sobe e desce naturalmente, nunca se viu algo comparável à rapidez com que subia aquela escada. Se eu retornar, leitor, ao reino triunfal dos beatos, pelo qual choro meus pecados reiteradamente e bato no peito, tu não porias e tirarias o dedo da chama mais rápido do que vi a constelação que segue a de Touro, na qual fui entrando. Ele se refere à constelação de Gêmeos, sob cujo signo Dante teria nascido, em maio de 1265. Ó gloriosa constelação, ó lume impregnado de virtude, do qual reconheço ter recebido todo o meu engenho. Quando senti pela primeira vez o ar da Toscana, convosco nascia e se punha aquele que é pai de toda a vida. Ele se refere ao sol. E foi por teu zodíaco que me foi concedida a graça de entrar nessa grande esfera que aqui gira. Ele se refere ao oitavo céu das estrelas fixas, ou o empíreo, para onde Dante acaba de ascender. Minha alma agora suspira por vós, para ter força para dar o forte passo que ao Altíssimo me levará. Tu estás próximos da salvação final, começou Beatriz, onde tua visão deve ser clara e precisa, mas antes que a penetres, olha para baixo e vê sob teus pés o mundo pelo qual passaste até chegar aqui, de onde teu coração, o quanto conseguir, se apresente feliz à turba gloriosa que alegre venha a esta esfera etérea.
Virei o rosto para as 7 esferas e vi este nosso globo, com tal feição que sorri ao divisar seu rosto vil. Ora aprovo os mais sábios, quem o considera menormente e olha então para o alto. Vi a filha de Latona iluminada, sem as manchas que acreditava marcarem-lhe zonas mais ou menos densas. Ele se refere à lua. Aqui Dante recorda a discussão que empreendeu no canto 2. Suportei ver os raios do filho de Hipérion e vi como movem-se perto dele Maia e Dione. Ele se refere ao Sol, filho de Hipérion, Mercúrio, filho de Maia, e Vênus, filha de Dione, respectivamente. Vi ainda o sensato Júpiter entre o pai e o filho. Ele se refere a Saturno e Marte, cujos movimentos controla. Todos esses 7 céus mostram-se a mim grandes e velozes e à distância que estão um dos outros. E voltei meus olhos do alto das eternas estrelas de Gêmeos para o canteiro do qual brotam tantas esferas, e vi desde suas montanhas até a foz de seus rios. Ele se refere à terra. E depois pus meus olhos naqueles entre todos os mais belos. Fim do canto 22.